Então vamos começar. Boa noite a todos. Hoje a gente vai trabalhar com as 3 maiores causas de evasão em cursos online resultantes da falta de planejamento dos empreendedores digitais, tá? A educação à distância sempre tem evasão, mas nós temos também evasão no ensino presencial. Então, a questão é que no ensino presencial ninguém vê direito como que essa evasão ocorre. Não tem tanta divulgação assim quanto tem dentro da educação à distância, né? Mas ela também ocorre e é grande. Como hoje em dia a gente tem um boom de cursos online, de cursos livres, dentro das plataformas de educação à distância ou dentro das áreas de membros, por conta do próprio empreendedorismo digital, onde você tem que infoprodutos são entregues no formato de curso, nós temos um aumento também dessa evasão, né, causado por essa leva de pessoas que agora estão desenvolvendo cursos, né, desenvolvendo materiais para poder serem disponibilizados no formato de educação à distância. Eu queria, né, mais uma vez dar boa noite a todos. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente poder, vou alternando, né, o slide e a minha pessoa, para que eu possa estar explicando um pouquinho para vocês como é que funciona isso tudo. Tá joia? O Dave está me ajudando, né, como é que fala? Coordenar o Hangout, então vocês podem estar colocando, como ele já falou, as perguntas aí no chat, que ele vai estar trazendo para mim, eu vou parar, né, praticamente cada etapa do webinário, para que vocês possam estar perguntando e esclarecendo todas as dúvidas. Tudo bem? Então vamos lá dividir a tela. Então vamos lá. Bom, antes da gente começar a falar do nosso tema específico, né, eu vou falar para vocês, acredito que alguns de vocês já me conheçam, mas devem ter outros tantos que me passaram a me conhecer agora, que eu comecei a divulgar conteúdos dentro da minha página e no meu blog, mas eu sou Alexandra Caetano, né, sou consultora e gestora de projetos de e-learning, sou designer instrucional, sou especialista em educação à distância e mais um monte de coisa por aí. Só na educação à distância eu trabalho há aproximadamente 15 anos, mas eu sou educadora há quase 28 anos. Né? Eu atuei já em diferentes áreas, desde da parte clínica, a parte, né, educacional, seja no ensino formal, atuando no ensino médio, no ensino superior, em pós-graduação, quanto no ensino informal, trabalhando com cursos, né, voltados para pessoas, né, para formação de pessoas, tanto voltada para a área de ensino quanto para empresas, né? Já atuei em grandes projetos, tanto no MINC quanto no MDS, projetos de capacitação de mais de 10.000 pessoas, atuando, né, dentro do território nacional, então para públicos bem diversificados. Isso daí é um diferencial, porque permite que nós não só possamos desenvolver materiais, né, com um cuidado um pouco maior, porque você tem público de diferentes formações, diferentes culturas locais, e isso dá impacto, né, na oferta do curso, como também você tem que estudar muito direitinho como que você vai ofertar esse material, qual que é o formato desse material, porque a gente sabe, né, nesse Brasilzão que a gente tem aí, que a banda de internet ela é muito variável. Dependendo do material que você vai disponibilizar, o seu aluno ele não vai ter como alcançar isso, né? Não vai ter como assistir, não vai ter como usufruir daquilo que você está oferecendo para ele. Então, isso é muito importante.
além desses projetos grandes, eu atuei com desenvolvimento de cursos pequenos, além de reformulação de plataformas de EAD, né, como é que fala, de cursos, né, de plataforma de cursos e de oferta e de ambientes virtuais, como foi no caso do Senat, né, no Senac eu trabalhei como coordenadora de cursos de pós-graduação e fui também orientadora desses cursos. Para quem conhece o Sistema S, lá eles trabalham muito com o TCC desses alunos, né, o trabalho de conclusão de curso, eles são projetos, e projetos que necessariamente são voltados para práticas, e nesse sentido, eu também orientei mais de uma centena de projetos, tanto dentro da área de artes, quanto na área de gestão cultural, quanto educação à distância e educação profissional, de projetos que foram desenvolvidos, modelados, planejados, executados, né, cronogramados, dentro de um período relativamente pequeno, que é o período da orientação. Isso daí também só foi possível porque a minha formação ela não é só dentro da área pedagógica, eu também tenho formação, né, dentro da área de exatas, que me permite um trânsito bom dentro das tecnologias educacionais, então isso me facilita na hora não só de escolha da mídia, mas na hora da programação do ambiente virtual, ou mesmo da área de membros, da escolha de quais que seriam os melhores recursos e ferramentas para serem aplicados. Então, isso daí foi uma coisa que eu sempre fiz questão, e é uma exigência para quem já atuou em coordenação de projetos, supervisão, quem atuou junto a alunos, né, como foi no caso de eu atuei em disciplinas da pós de processos de design instrucional, exatamente para ensinar os alunos a fazer essas escolhas e fazer, né, o desenho do curso, fazer essa modelagem completa do curso. Mas a gente não veio aqui para poder falar de mim, né? Apesar de, né, tivesse sido interessante vocês me conhecerem um pouco, mas se quiser saber um pouco mais, pode ir lá no meu blog também, que tem textos que eu já escrevi, mas nós viemos aqui para poder falar do nosso conteúdo principal, que são as 3 maiores causas de evasão em cursos online, resultantes da falta de planejamento dos empreendedores digitais. Por que eu coloquei aqui primeiro a questão, né, desse público que eu escolhi inicialmente, que são os empreendedores digitais? Porque a maior parte desses empreendedores, né, a grande maioria, não tem formação dentro da área de ensino, não fizeram licenciatura, ou não são professores, ou mesmo aqueles que são professores não têm uma experiência necessariamente dentro da área do ensino online, porque assim, parece que não é muito diferente, mas em termos de estratégia, em termos de linguagem, em termos de mídias que nós utilizamos, é completamente diferente. O fato de você ser um excelente professor no ensino presencial, ou ser um palestrante de sucesso, não significa que na hora que você vai atuar no curso à distância, ou que você vai desenvolver um projeto à distância, que isso vai dar um resultado tão fantástico quanto você tem em suas aulas presenciais. E isso eu também posso falar por experiência própria, porque eu não só atuei no ensino presencial como professora, mas também eu sou palestrante, participo de vários eventos presenciais, e a própria linguagem, a forma de você engajar o aluno, eu já coloquei isso outras vezes, é diferente, porque no presencial eu posso mudar o meu percurso só de olhar para a cara do meu aluno, olhar para os olhos dele e ver se ele está entendendo ou se ele não está. Né? No curso online eu tenho que prever uma série de coisas que não estariam previstas. Inclusive, né, por mais que eu delimite esse perfil do meu aluno, por mais que eu caracterize, que eu especifique, que eu procure, né, características nele que sejam diferenciais para que eu possa alinhar ao máximo a estrutura do meu curso com esse aluno, com esse avatar que eu escolhi, eu ainda corro risco e preciso ter brechas,
né? No meu curso, eu tenho que ter uma flexibilidade para que eu consiga ajustar nessas diferenças. Mas vamos lá, causas de evasão eu tenho várias, tá? Quando a gente fala de uma forma geral, no ensino online, eu posso ter causas de evasão com relação ao conteúdo, com relação à não adaptação desse aluno à metodologia do curso, né? Tem alunos que não têm perfil mesmo para estudar à distância, porque estudar à distância exige foco, exige disciplina, exige automotivação, que são características, né, de um público mais adulto, né, ou de um público que já passou dessa fase da infância, adolescência e tudo. Então, principalmente quando eu falo de cursos que são autoinstrucionais, né, que não vão ter a interferência desse mediador ou desse autor, que caracteriza muito bem os cursos que os empreendedores digitais estão acostumados de chamar, né, de cursos oferecidos de forma perpétua, né, aqueles cursos que ficam abertos e que a oferta ela ocorre o tempo inteiro. Então vamos focar nessas causas do planejamento, tá? Primeira causa, a causa número 1, eu considero assim, muito, muito, muito importante, tá? E vou dizer por quê. Quando a gente está trabalhando dentro do marketing digital, ou mesmo dentro do próprio marketing de aprendizagem, que é o foco que eu gosto de dar dentro dessa área, todo mundo fala, né, e tudo que a gente escuta, todos os tops do mercado, eles falam muito isso e refletem muito isso, que a gente tem que focar na dor do nosso avatar, né? O que que é que eles, tipo assim, onde que pega o problema? Qual que é a maior dor dele, né? E como que eu vou pegar essa dor, esmiuçar essa dor, oferecer alguma coisa que consiga trabalhar com essa dor, e se eu fizer isso, eu resolvo o meu problema. Tudo bem, você resolve o seu problema até chegar na venda, certo? Porque, na realidade, o que mantém um aluno motivado dentro do curso não é a dor. A dor pode levar ele a comprar o seu curso, né? E aí ele adquire o curso e ele entra para fazer o curso. O que vai manter ele dentro do curso, o que vai fazer com que ele assista às suas aulas, com que ele siga a sua proposta, com que ele realmente torne seu fã, é a forma como você se conecta com a expectativa dele, e não com a dor. Não é a dor que mantém ele no curso, é ter essa expectativa atendida que vai manter ele dentro do curso, que vai fazer com que ele se motive a cada aula, que vai fazer com que ele busque mais. É você não só atender a essa expectativa, mas você gerar curiosidade em cima dessa expectativa, que faz com que ele fique presente, né? Isso é muito importante você pensar, porque diferentemente, né, da compra que você pode até fazer, que você faz muitas vezes levado por uma emoção do momento, ou levado por uma necessidade que você acha que absurdamente você tem que resolvê-la naquele momento, é essa necessidade de atender a expectativa, e eu tenho falado isso em vários posts e muitas dicas, você primeiro tem que oferecer aquilo que o seu aluno quer, né, aquilo que o seu avatar quer, para depois você trabalhar com aquilo que ele precisa, que é o que você sabe que vai resolver o problema dele. E por que que a gente bate nessa tecla? Porque quando você oferece o que que o seu aluno quer, você está fazendo o quê? Atendendo a expectativa dele. E se você atende a expectativa dele, ele se motiva. Se ele se motiva, ele vai continuar querendo ver mais dentro do seu curso, certo? Dave, a gente tem alguma pergunta aí ou eu posso passar para frente?
Oi, Alexandra. Não, até o momento nenhuma pergunta aí. O pessoal pode ficar à vontade, tá? Colocar lá dúvidas, comentários no chat. Só lembrando ali o pessoal que é mais fácil, né, para digitar ali o comentário, desabilitar a atualização automática no checkbox. Ok? Então, eu vou continuar aqui para a gente poder dar sequência. Então, como que a gente pensa, né? Como que você pode pensar em resolver isso daí? Toda vez que a gente vai trabalhar com um lançamento, né? Toda vez que você vai colocar um curso novo no mercado, e isso tanto vale para a educação formal quanto para a educação informal, nós costumamos fazer algumas pesquisas, né? E dentro dessas pesquisas você começa a questionar, né? O que que o seu avatar, ou o que que seu público-alvo, o que que ele gostaria de ver dentro daquele conteúdo que está previsto para o seu curso, né? Ou para a sua oferta. Então essas pesquisas, elas são importantes porque elas vão te dar dicas a respeito da expectativa do seu público. Uma outra coisa que ajuda você a fazer essas conexões, né, com a expectativa é o preenchimento do perfil desse seu público, porque você fez uma previsão na hora de fazer, né, toda essa modelagem do curso. Você fez a previsão, mas essa previsão sua, essa escolha do seu público não significa que seja exatamente o público que você vai atender, tá? Isso é interessante porque às vezes você faz a previsão, né? Fala assim, olha, eu vejo, por exemplo, que o meu público principal seriam homens, né? Homens, vamos supor, na faixa de 30 a 35 anos, de formações diversas, mas que vêm principalmente de áreas que são tecnológicas ou gerenciais e que agora resolveram desenvolver cursos e precisam, né, um pouco mais de didática, um pouco mais de molejo para poder entender como é que funciona esse planejamento, porque afinal de contas, né, não é só uma receita de bolo. Beleza. Só que o que que acontece? Na hora que você vai, né, recebendo seus alunos, que você vai observando a inscrição, eu posso ter uma grata surpresa de que o meu público, que eu achava que era preferencialmente masculino, de repente ele é preferencialmente feminino. E isso daí vai fazer com que a própria expectativa desse avatar modifique. E se essa expectativa modificar, você tem que fazer alguma coisa diferente para segurar essa pessoa. Afinal de contas, você tinha feito uma determinada previsão. E eu estou falando aqui uma questão de gênero, mas essas mudanças elas podem acontecer em outro sentido, em relação à formação, né, em relação a grau de instrução, né, você de repente modela um curso todo imaginando inicialmente que a maior parte do seu público ou do seu avatar ele vai ter curso superior e de repente você descobre que a maior parte que está te procurando só foi até o ensino médio, ou de repente tem uma formação muito além e que vai te exigir muito mais, seja em termos de materiais, ou seja em termos da forma como você faz a abordagem da linguagem dentro do curso, ok? Então, é muito importante você fazer essa análise de perfil, fazer essas perguntas para que você tenha um mapa de como fazer essa conexão com a expectativa e não simplesmente com a dor, tá? Volto a bater na tecla. A dor, ela é ótima para você vender o seu curso, mas o que garante que o seu aluno não vá ser evadido, que o seu aluno não opte por abandonar o curso antes mesmo de perceber uma possível transformação, é a expectativa atendida que ele teria, ok? Vamos passar agora, então, para a nossa segunda causa, né? Nessa segunda causa, agora, a gente vai trabalhar o quê? Com a entrega do conteúdo, né? Apenas de forma sequencial. Bom, eu até comentei antes que, de uma forma geral, a apresentação do conteúdo em si, ela já é um problema dentro da educação à distância.
Ela é um problema porque, muitas vezes, a própria carga horária dos cursos, ela é pautada pela complexidade, pela quantidade de conteúdos que nós disponibilizamos na plataforma. Afinal de contas, né, eu tenho que prever qual o tempo que esse meu aluno tem disponível no dia dele ou na semana dele, para poder estudar, aproveitar, aplicar, praticar e conseguir acompanhar esse curso, certo? Então, se eu tenho que fazer essa previsão, não adianta eu prever uma quantidade de conteúdo que ele não vai dar conta. Assim, beleza, pô, então será que é esse o meu problema? Pois é, só que o maior problema que a gente tem não é nem a quantidade de conteúdo, é muitas vezes achar que vocês já leram um livro, né? Vamos pensar num livro. Quando você pega um livro, o autor do livro, ele fez a previsão de apresentar para você esse conteúdo numa sequência de capítulos, certo? Ótimo. Quando você pega um romance, né, um livro de literatura, isso faz sentido, porque a história está sendo contada e você precisa desse encadeamento dos capítulos, não só de uma forma sequencial, mas que seja lógico, né? Então, assim, apesar de nós termos vários autores que trabalham com o vai e volta dentro do tempo, né? Fala do presente, depois o personagem retorna no passado, aí ele volta para o presente de novo, ele vai para o futuro, mas o tradicional, por assim dizer, o comum seria apresentar uma sequência bonitinha, princípio, meio e fim daquela história. Tudo bem? Quando você tem um livro mais técnico, o comum é eles serem apresentados num crescente, né? Então, se eu venho com um conteúdo mais básico, uma introdução, eu vou aumentando essa complexidade, eu vou fornecendo de uma forma um pouco mais complexa, até que no final eu ofereço a cereja do bolo, né? A parte mais importante aí, que é assim, o que eu propus, de uma certa forma, o gancho que eu dei no título desse livro. Ou eu posso apresentar simplesmente capítulos de autores diferentes. Tá? Os capítulos de autores diferentes, quando eu adquiro um livro assim, eu já sei que eu vou esperar escritas diferentes, eu já sei que eu vou esperar capítulos não sequenciais, eu já sei que eu vou esperar um material rico, mas que veio escrito por diferentes autores, então cada capítulo é uma aventura. Mas quando você adquire um curso, você espera que a coisa faça sentido. E eu só pegar esse conteúdo e apresentá-lo de forma sequencial, isso não vai fazer sentido. E eu vou explicar por quê. Para poder um conteúdo ele fazer sentido, ele tem que se conectar com o aluno. E ele se conecta com esse aluno a partir do momento que ele adquire um significado. Ou seja, que esse aluno consiga ver uma aplicação real, ou que ele consiga ver uma forma de estar trabalhando com esse conteúdo na prática diária dele. Está pegando o conceito e aplicando no cotidiano dele. Mas também não é uma receita de bolo, não adianta eu dar essa receita e virar para o meu aluno e falar assim, olha, aplica isso aí que vai dar certo. Se eu estou trabalhando com um lançamento perpétuo, se eu estou trabalhando com um curso autoinstrucional, onde não vai ter um mediador que vai ajustando esse percurso, indicando o caminho, ou trazendo exemplos de uma forma mais concreta, o seu aluno não vai saber como é que faz isso, né? E é tão interessante isso, né? Vou colocar para você um exemplo bem prático mesmo. Teve uma vez, né, muitos anos atrás, que eu estava fazendo uma receita, tá? Na época eu estava fazendo um soufflé, uma coisa assim, né, um pouco mais organizada, e pedi ajuda do meu cunhado, né? Um dos meus cunhados. E poxa, eu acho que ele nunca tinha cozinhado, ou então não tinha muita prática com isso, né? E aí o que acontece? Nesse meio do caminho, né, eu estava lá mexendo a panela e tudo, parará, e aí
estava lá, né, pedindo para quebrar um ovo, né, tinha que quebrar um ovo na receita. Aí eu falei com ele, falei assim, me ajuda aqui, quebra o ovo. E aí ele foi lá e literalmente quebrou o ovo lá dentro, entendeu? Com casca e tudo. Não teve assim, a menor cerimônia de jogar tudo lá dentro. Quer dizer, consequentemente eu perdi tudo que estava feito e tive que começar a minha receita toda de novo. Né? A sorte que eu tinha sobra de ingrediente. Mas se você simplesmente joga o conteúdo lá e fala com o seu aluno, aprende, não significa que ele vai entender exatamente o que está falado, ou o que está escrito, ou o que você colocou. Então, você tem que trazer a sua experiência, a sua vivência, agregar isso ao conteúdo. Você precisa fazer com que o seu aluno, ele pegue, se identifique com essa experiência, se identifique com o conteúdo que você está passando e consiga trazer aquilo para a realidade dele. Essa ponte entre a teoria e a prática é essencial para que a coisa funcione. Se isso não for feito, você não desperta a curiosidade do seu aluno. Se você não apresenta o conteúdo e traz para ele elementos suficientes para que ele fique curioso e queira desenvolver aquela competência e queira realmente aprender aquilo que você está se propondo a ensinar, ele já começou a se desmotivar, né? Então lembra, olha só, eu falei na primeira causa que um dos grandes problemas era não considerar a expectativa do seu avatar. Se você não considerou a expectativa dele, na hora que você entrega o conteúdo apenas em pacotinho, né, você empacota um conteúdo, você, mas eu dou esse curso no presencial e é fantástico, o pessoal adora, né? Se for só, se o objetivo não é que ele aplique isso, mas que ele só absorva aquilo, beleza, né? Mas se você precisa verificar uma transformação, se você precisa observar uma prática que foi realizada, se você quer que o seu aluno vá para o próximo nível e você, para isso, precisa estar verificando, né, e analisando e acompanhando com ele os resultados, você vai ter que pensar um pouquinho mais em como despertar, em como atrelar essa experiência sua, a experiência dele. Quando eu falo experiência sua, pode ser do especialista de conteúdo que está desenvolvendo o conteúdo, podem ser cases até de outras pessoas, desde que eles sejam reais. Então, isso não tem problema, mas eu preciso fazer com que essas coisas se conectem, tá? Então, assim, isso é muito importante. Dave? Dave, nós temos alguma pergunta? Ou eu posso continuar daqui? Bom, eu acho que o Dave caiu. Vamos pensar no seguinte, tá? Eu vou passar para frente, vou trabalhar a causa 3, e aí eu retorno para a gente poder ver se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta. E é importante que vocês perguntem, porque só vocês colocando as perguntas é que eu vou saber o que realmente fica de dúvida em relação a isso, tá? Oi, Alexandra. Oi. Oi. Até o momento nenhuma pergunta, tá? Pode Então, seguir. beleza, ótimo. Então, deixa eu dar sequência aqui para a gente poder ver. Tá. Então, vamos trabalhar com a terceira causa. Então, nós já falamos a primeira, que é a questão de não considerar, né, as expectativas desse avatar, a expectativa é conectar só com a dor. A dor é ótima para conectar para a venda, mas dentro do curso você tem que conectar com essa expectativa. A questão da entrega do conteúdo, a forma como você entrega esse conteúdo, então isso é muito importante, porque essa entrega do conteúdo é que vai realmente conectar o seu aluno com a sua experiência, levar para a experiência dele e fazer com que aconteça a transformação,
ou que se tenha realmente uma transformação observável, tá? Então, isso daí é importante. Bom, e a nossa terceira causa de evasão? Que é deixar de lado o planejamento do seu curso, tá? O planejamento, ele não só ele é muito importante, quanto ele é mais do que essencial para que tudo aconteça, tá? Eu vou abrir aqui um pouquinho a tela, vou dar uma pausa aqui na minha apresentação, só para poder voltar para vocês, que eu vou explicar um pouco essa terceira causa. E aí vocês me veem um pouquinho aqui. Oi. Então vamos voltar aqui, né, só para a gente poder trabalhar um pouquinho em cima dessa terceira causa que eu coloquei. Tá. Por que eu falei, né, que o planejamento do curso, ele é importante, ser deixado ele de lado, acaba fazendo toda a diferença. Lembra das duas causas anteriores? Essas duas causas, elas poderiam ter sido evitadas, e elas poderiam ter sido, não ter acontecido se você tivesse feito um planejamento efetivo. E quando eu falo na questão do planejamento, tudo na vida da gente depende de planejamento. Tudo na nossa vida você tem que planejar. Só que qual que é o grande problema nosso? Quando você está dentro do seu trabalho, você costuma fazer o planejamento passo a passo, né? Você vai lá, coloca no papel, desenvolve. Só que quando a gente parte para as coisas que nós estamos fazendo, principalmente quem não está acostumado a desenvolver curso, normalmente o que se faz? Você pensa numa ideia e começa a colocar essa ideia em prática. Você já organiza, como assim, não, mas eu quero isso, vou colocar, o tema é esse, eu vou dividir ele em tantos módulos, e aí esses módulos eu vou colocar tal conteúdo, só que a gente sabe que não é isso que acontece, né? Se você não coloca tudo no papel, o planejamento ele não se desenvolve. E quando eu falo em planejamento, é desde o início lá, desde você começar a pensar, né, no tema que você vai trabalhar, para quem que isso interessa, quais são essas possíveis expectativas que eu vou levantar nesse avatar, com o que eu vou estar oferecendo em termos de conteúdo, ou o que eu posso estar fazendo para fazer esses ganchos, né? Quais os riscos que eu tenho de errar nessa aposta que eu estou fazendo entre o desejo e a necessidade desse meu público, e como que eu posso estar resolvendo. Lembra que eu falei, né, lá no início do nosso webinário, eu comentei com vocês que uma das grandes causas que a gente tem de evasão na EAD de uma forma geral, né, isso está no censo da EAD de 2015, é a questão do perfil do aluno, né? Às vezes o aluno ele não se adapta à metodologia de estudo à distância, né? Ele acha que muitas vezes é muito fácil estudar à distância, é muito fácil comprar um curso à distância, né? Mas seguir o curso e chegar com ele até o final é mais complicado, porque vai exigir mais de você. Vai exigir que você reserve um dia, um horário, que você sente na frente do computador, que você não veja o WhatsApp, não veja o Facebook, tudo, tarará. E pensando que o meu aluno ele possa ter esses problemas, que ele possa ter as distrações, você tem que tornar o curso ainda mais interessante, para que você consiga engajar esse aluno dentro do seu curso e que ele, quando estiver ali te olhando, te acompanhando, tentando fazer a atividade que você propôs, seja ela ao vivo, seja ela de forma assíncrona, ele esteja realmente fazendo aquilo. Ele não tenha vontade de correr para o Facebook ou correr, né, para ver as mensagens do WhatsApp, ou mesmo ficar tentando fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, tá? E para que isso funcione, eu só tenho como fazer essa previsão se eu tiver feito um planejamento.
O que é muito comum a gente observar hoje em dia nas entregas dos cursos online? Depois do boom, né, que o pessoal descobriu a videoaula como a grande sacada do momento, as pessoas normalmente elas fazem sequências de videoaula e entregam a videoaula e simplesmente, no final dessas aulas, elas atrelam algumas atividades. Se eu tenho como checar ponto a ponto, né, essas atividades, isso às vezes acontece em alguns cursos que são voltados para áreas um pouco mais técnicas ou que tenham uma aplicação mais direta, é fantástico. Eu vou ter um retorno positivo, eu vou ter um feedback positivo, porque eu estou acompanhando e vendo que o meu aluno ele está conseguindo passar nível a nível. Mas e se o meu curso, na realidade, ele promove muito mais uma transformação pessoal, ou se ele depende, né, de assim, o resultado individual vai ser diferente. Se o que cada um vai desenvolver dentro do curso é um resultado diferente. Se eu não tenho uma forma de acompanhamento, se eu não tenho uma forma de estar dando uma assistência mais próxima, se eu não tenho, por exemplo, uma comunidade de prática ou alguma coisa que faça com que essa prática seja relatada, esclarecida e tudo, então eu não consigo resolver. Mas todas essas previsões, elas somente serão feitas com planejamento, certo? Então, eu vou voltar aqui para o nosso slide, para a gente poder dar uma olhada, né, e ver como que a gente pode estar resolvendo isso. E olha, essas 3 causas que eu estou falando com vocês, são causas principais e que causam, tipo assim, uma grande leva de evadidos. Tem várias outras, né? Quando, tipo assim, anualmente é feito mapeamentos e pesquisas, tanto com empresas, instituições, docentes online independentes e tudo que oferecem cursos à distância. E toda vez que se oferece um curso à distância, principalmente em instituições, faz-se uma avaliação de reação, que é uma coleta de dados desses alunos a respeito do curso. Não é só uma coleta de depoimentos, faça um mapeamento para saber o que estava, né? Assim, o que funcionou e o que não funcionou, se a plataforma era de fácil acesso, se estava funcionando, se as atividades conectavam, se o conteúdo foi apresentado de forma lógica e se fez sentido para esses alunos, se a quantidade de conteúdo, se a qualidade desse conteúdo, se não foi um conteúdo raso e rasteiro. Então, assim, tem muita coisa aí que tem que ser levada em consideração, né? Isso é mapeado. O que acontece é que muitas vezes nos cursos que os empreendedores digitais oferecem, eles simplesmente têm concursos de depoimentos. Só que nesses concursos de depoimentos, você não fica sabendo os detalhes, você perde os detalhes. E muitas vezes você não faz a pesquisa com os evadidos, você só faz esse concurso de depoimento com quem chegou até o final. E se você não pesquisa, né, os evadidos, se você nem sempre sabe por que ele largou seu curso, por que ele desistiu, por que ele não foi até o final, como que você pode melhorar? Como é que vai fazer a diferença? Fica difícil, né? Ô, Dave, eu vou voltar para o slide. Alguma pergunta? Dave? Bom, eu acredito que ele tenha caído, mas de qualquer forma nós vamos continuar. Deixa eu só dar uma olhada se tem.
Eu vou compartilhar a tela com vocês e assim que ele retornar, a gente faz um mapeamento das perguntas. Coloquem as perguntas, porque isso é importante para a gente poder estar aproveitando o nosso tempo para esclarecer, tá joia? A gente falou dessa causa 3, então, né, a gente já estava comentando ali o que você, né, e como você faz para não cair nesses 3 erros. Como que você vai fazer? Fazendo o planejamento. Ah, ótimo. Dave, você está aí? Oi. Ah, então ótimo. Então pode trazer a pergunta. Só um minutinho, deixa eu só carregar aqui novamente. A pergunta da Jo Roedes. Qual o papel do... Dave cortou. Não escutei a pergunta. Bom, você pode repetir a pergunta, Dave? Ou colocar ela aqui no WhatsApp para gente? Porque aí eu posso responder. Ótimo. Então vamos lá. Qual o papel, né? A Jo Roetz está colocando aqui. Qual é o papel do designer instrucional referente a esse cenário de evasão? E no que este profissional pode, utilizar para remodelar esse quadro? Olha, o designer instrucional, o papel de... Vamos só tirar daqui, que é mais fácil responder com vocês olhando para mim. O designer instrucional é exatamente o profissional que trabalha com essa modelagem do curso, não só a modelagem, como a remodelagem do curso. Então, ele faz todo um mapeamento em cima dessa análise inicial, né, ele verifica todo o planejamento que foi feito, e se não foi feito o planejamento, ele vai ter que planejar, e vai verificar módulo a módulo, né, como que foi feito, por exemplo, o conteúdo, como que ele foi escrito, qual a linguagem que foi utilizada, qual o tipo de mídia que foi utilizada, se são mídias que realmente atendem ao cotidiano desses alunos, se a área de membros ou o ambiente virtual de aprendizagem, a sala virtual, ela foi modelada, né, pensando nesse aluno, tá? Eu tenho determinados perfis, se você tiver que dar mais de 3 ou 4 cliques dentro de uma sala, a pessoa já desiste, né? Então depende dessa pessoa, ela também tem uma intimidade com a tecnologia ou não. Isso tudo o designer instrucional faz. Essa conexão que é feita entre os conteúdos e as mídias, essa escolha de mídias, essa escolha de formato, essa escolha de como que o conteúdo vai ser apresentado, que tipo de imagem que eu vou relacionar com determinado texto, como que essa atividade pode ser colocada, isso tudo é papel do designer instrucional. A questão é que eu tenho designers instrucionais de várias formações, né? Eu tenho o designer instrucional, ele pode ter, como não é restritivo para pessoas da área pedagógica, eu vou ter designers que têm também formação dentro da área de informática ou dentro da área administrativa, né? Onde ele, na especialização, ele aprende esse processo inteiro, né? Que inclusive assim, eu até dentro da minha lista
de e-mails, eu até já tinha enviado. Se você procurar na internet, você vai encontrar que tem alguns modelos, né, que chama, por exemplo, o modelo ADDIE, que é um modelo para a implementação do desenho do curso, né, onde você faz análise contextual, planejamento, a execução, acompanhamento e a entrega, tá? Então, assim, você tem modelos. Só que fazer o designer instrucional não é encaixar o curso dentro de um modelinho, porque eu dependo de estar estudando, verificando e planejando com cada um desses alunos, com cada perfil, com, entendeu? Cada perfil de aluno e cada perfil de curso, né, por assim dizer. Então, assim, para cada cliente, você tem um contexto diferente, você tem uma realidade diferente e isso vai influenciar no curso. Quer ver um exemplo simples? Olha só. Se você está desenvolvendo um curso, né, se o designer está analisando, fazendo um curso corporativo, tá? Então, eu tenho, por exemplo, que eu vou ofertar um determinado curso para um determinado perfil dentro de uma empresa. Tá? Ou de tipo assim, eu quero que esse curso atenda a todos os vendedores. Tudo bem? Vendedor, vamos supor, vendedor de seguro. Tá? Eu tenho um padrão aí. Beleza. Se eu estou oferecendo isso dentro de uma empresa, o desenho do curso ele tem que atender não só a expectativa desse perfil que eu trabalhei, mas também a expectativa da empresa. O que ela espera que esses vendedores, né, dentro da empresa façam? Qual que é a expectativa da empresa em relação ao resultado do curso? Porque se ela está modelando o curso, ela tem um interesse. E esse interesse dela também tem que ser atendido, e não só a expectativa do meu público. Ao contrário, se você, como empreendedor, está colocando um curso direto no ar, o designer vai levar em consideração qual é o perfil do seu avatar, independentemente da corporação em si, ou do contexto que ele estaria inserido ali né, naquela atividade corporativa. Então, assim, o desenho todo, não só, nem só o desenho do curso, a própria reescrita do material, a forma como esse conteúdo vai ser escrito, diagramado, modelado e tudo, normalmente é feito por um designer instrucional. Só que existe uma série de estratégias e de dicas e que você não precisa de ser um designer instrucional para aprender a fazer isso. A formação do designer, ela te dá a possibilidade de trabalhar com esse contexto. Mas independente disso, qualquer pessoa que tenha uma formação, gente, desculpa, aqui em Brasília está um calor fenomenal. Então, mesmo com o ar ligado, não adianta, sabe? Você fica suando. Então, o que acontece? O designer instrucional, ele foi, né, estudou e praticou e tudo para aplicar em qualquer contexto. E você, né, enquanto empreendedor, vai estudar para aplicar no seu contexto, ou nas variáveis do seu contexto. Essa que é a grande diferença. Mas ele tem, né? A pergunta da Jo era isso. O designer ele tem a possibilidade de estar amarrando isso tudo, né? E não só amarrando, como a partir dos feedbacks, ele remodelar e corrigir essa dinâmica aí, onde eu preciso modificar a mídia, onde eu preciso modificar a apresentação do conteúdo, tudo isso, tá? Mas não pensem que é necessário sempre, né, você como empreendedor individual, como equipe, de estar sempre contratando um designer instrucional para resolver esse problema. Ok? Vamos lá? Dave, eu posso seguir? Vou entender o seu silêncio como um sim. Ah, tem mais uma pergunta aqui, ó. Só vou cancelar aqui o compartilhamento de tela. Então vamos ver aqui, ó.
Sou especialista em dispositivos Apple, estou montando um curso do sistema operacional dessa forma. O curso tem que ser dinâmico e prático, sim. Então, ele tem que ser muito dinâmico. Observei na etapa 2 que o curso tem que ser sequencial. Não acredito que possa ser meu caso, uma vez que meus alunos podem aprender sobre estrutura de forma aleatória. Não sei o que pensar a respeito. Deixa eu ver aqui o nome. Jim, olha só. Quando eu falei lá da... Como é que fala? Vamos voltar ali. Quando eu falei da causa 2, olha o que está escrito. Uma causa de evasão é entregar o conteúdo apenas de forma sequencial. O que eu estava falando, o que eu falei com vocês, ele não precisa ser entregue de forma sequencial. Tem alguns casos que essa sequência é que vai dar a liga. Agora, eu tenho vários cursos que eles são modelados de forma hipertextual, ou onde eu tenho a apresentação dos módulos e os alunos eles constroem uma trilha de aprendizagem. Quando você está trabalhando, por exemplo, dentro dessa parte, igual você colocou, né? Você está trabalhando com programação ou com utilização de sistema operacional, o seu aluno ele pode, ele vai seguir os seus módulos de acordo com a necessidade dele. E pode até ser, em algum caso, que ele pule algum módulo, que aquilo não seja necessário porque ele já sabe. Então, a preocupação que você tem, na realidade, se você vai oferecer um certificado para esse aluno, ou se você vai, para você saber se realmente ele aproveitou como devia, é você conectar a atividade de forma que, vamos supor, você tem 5, 6 módulos no seu curso. Qual que é o número mínimo de módulos que ele teria que participar, o que ele teria que realmente executar, para que, ao final da sua instrução, ou ao final do seu curso, ele possa desenvolver um produto X, ou ele possa fazer uma atividade X, que vai envolver todos esses conceitos que foram trabalhados em todos esses módulos, e aí você vai saber se ele atingiu a sua expectativa enquanto conteudista, enquanto mediador, para poder realizar o curso. E na hora de oferecer o certificado, você coloca, ele tem que ter feito, vamos supor, para liberar o certificado, ele tem que estar com 60% do curso feito, ou ele tem que ter tido um aproveitamento X na atividade final, e com isso você resolve esse ponto, né? A apresentação sequencial, ela faz sentido quando o contexto, ele é uma sequência que precisa de ser esse passo a passo. E não é só no seu caso que é possível você pular módulos. Tem uma série de outros contextos e conteúdos que muitas vezes para o aluno faz mais sentido ele ver, vamos supor, o módulo 1, o 3, o 5, o 4, o 6, entendeu? Do que de repente ele fazer 1, 2, 3, 4, tá? Então não precisa de ficar confuso em relação a isso. O que você tem que criar dentro do seu curso para funcionar são marcos, né? São marcos de aprendizagem. E aí você tem como ter o feedback do seu aluno no meio do caminho, você tem como saber se realmente ele está aproveitando e se essa forma dele estar navegando, né, aparentemente aleatória entre os módulos, está garantindo ele alcançar os objetivos finais. Ficou claro? Dave, você está aí? Oi. Oi, é importante só você checar aí para mim, né, e depois você vê as respostas, porque eu preciso saber se o que eu respondi também foi suficiente para tanto para a Jo quanto para o Jim, certo? Ok. Se tiver alguma outra, eu retorno para você. Tem Então, o Emanuel.
também fazer Sim. uma pergunta, se tem algum fórum ou grupo fechado dos alunos, né, que ajuda a diminuir a evasão. Com certeza, principalmente se for um lançamento perpétuo, né? Porque quando você fala no lançamento perpétuo, quando você fala num curso autoinstrucional, regra geral não tem a ação direta do mediador, né? Não tem a intervenção direta desse conteudista, desse especialista junto aos alunos. O que a gente faz para poder minimizar isso nesse caso, ou é criar um grupo secreto, ou é criar uma comunidade de prática, criar grupos onde os próprios alunos, além desse especialista, possam estar se autoajudando, possam estar fazendo, né, o checklist, dando aquele feedback que, de repente, no decorrer do curso, fica mais complicado porque ele está seguindo um caminho único, né? Outra forma também de ajudar a evitar essa evasão e manter, né, obter um feedback intermediário, nós até comentamos isso no outro Hangout, são fazer alguns webinários, ou fazer algumas aulas ao vivo, onde o seu aluno possa te dar um retorno. Ou a aula tem algumas ferramentas, né, como até o próprio caso do Zoom, o Skype também permite essa inserção, e aqui o próprio Hangout também dá se o grupo for pequeno. O interessante é você colocar todos esses alunos numa sala. Não funciona muito bem se o grupo for grande, mas aí o grupo sendo grande é melhor dividir. Tá? A gente faz muito isso dentro da própria educação à distância, marca alguns webinários ou marca algumas aulas onde você já sabe que vai ter perguntas e respostas. Mas o seu aluno ele tem que ser atendido. Ele tem que ter a dúvida esclarecida. Ele tem que ter uma ideia do próximo passo que ele vai dar. Se ele paralisa e ele não encontra apoio em lugar nenhum, e o seu material, ou a forma como você disponibilizou o conteúdo, ela não dá essa dica para ele, ele vai largar seu curso. Tá? Ele não só vai largar seu curso, como infelizmente ele ainda corre o risco de sair falando que não funciona. Entendeu? E muitas vezes não funciona, não é porque você não domina o conteúdo, às vezes você domina demais e tem, o material está fantástico e tudo. Mas esse contato com o aluno, ele é importante, porque sem esse contato, sem essa forma de você saber que ele está seguindo, né, a sequência que melhor convém ao aprendizado dele, você não tem como atender a expectativa dele. Tá? E aí eu ainda volto a falar, nós temos estilos de aprendizagens diferentes. Esses estilos de aprendizagens diferentes, eles influenciam na forma como o seu aluno vai navegar no seu curso, na forma como o seu aluno vai ler, interpretar e absorver o seu conteúdo, tá? E na forma como o seu aluno vai entender as suas atividades. Então, isso é muito importante você estar atento a isso tudo, né? Porque, assim, quando você desenvolve um curso, né, e o designer instrucional, um dos papéis dele é isso, você faz a previsão de mídias diferentes exatamente para poder cobrir esses diferentes estilos de aprendizagem. Afinal de contas, nem todo mundo aprende assistindo videoaula, assim como nem todo mundo aprende tentando ler um texto. Tá joia? Dave, posso passar para frente? Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Ok. Então, ótimo. Então, vou dar sequência aqui. Ó. Ai, desculpa, tem que compartilhar a tela primeiro. Muito botão. Vamos lá. Então, eu vou dar sequência aqui, vou compartilhar a minha tela agora com vocês de novo. Bom, a gente estava falando, né, de como você faz para não cair nesses 3 erros.
E nós estamos falando do planejamento. Claro que nesse planejamento, né, no planejamento desse curso, para eu poder entender como que isso tudo funcionava, né, como eu falei com vocês, não foi só a formação de designer instrucional que me ajudou a entender e a importância desse planejamento. Não foi só a minha formação dentro de educação à distância que fez com que eu compreendesse quais as diferenças entre o ensino presencial e o ensino à distância para poder estar oferecendo isso. As pessoas que já acompanharam um pouco da minha trajetória sabem que assim, eu fui atrás de várias coisas e eu atuei assim, desde tutora, né, lá na base, como tutora, como conteudista, como desenvolvendo materiais como conteudista, né, desenvolvendo materiais como coordenadora, como supervisora, como orientadora, como na parte de desenvolvimento de mídias para poder estar sendo aplicadas, na parte de modelagem de conteúdo. Então, assim, eu fiz questão de entender um pouco disso tudo, porque para mim é muito importante que o aluno ele consiga sentir essa transformação. É muito importante que quando o curso é ofertado, que se consiga que esse aluno faça, né, ele passe para dê o seu próximo passo, né, ele consiga vencer o desafio. E por que isso é importante? Quantas vezes vocês já não ouviram falar de gente que se matriculou em vários e vários e vários cursos do mesmo assunto? Se foi preciso ele se matricular em vários cursos do mesmo assunto, com certeza ele não encontrou a resposta. Bom, a não ser que seja um pesquisador. Eu já fiz isso, me matriculei em vários cursos e fiz os cursos até o final, mas para poder verificar padrões, para poder pesquisar o que funcionava, o que não funcionava, para ver como que as ofertas eram feitas, até para poder conseguir hoje estar falando isso para vocês, né? E a gente sabe que tem muita coisa que dá errado. É óbvio que eu tive projetos que não deram certo, né? Não existe, para você conseguir acertar, você tem que errar algumas vezes, né? Dificilmente você acerta de primeira. E quando acerta de primeira, desconfie, né? E tente melhorar, porque tudo sempre pode melhorar. Mas foi depois de observar, né, como que as pessoas elas ficavam pulando de curso em curso, como os alunos, muitas vezes, eles largavam o curso pela metade, mesmo se mostrando extremamente interessados no assunto e muito interessados no conteúdo, muitas vezes conhecedores da pessoa que estava fazendo o curso, de analisar essas causas da evasão geral do ponto de vista do aluno, o que leva ele a evadir, e as causas da evasão pelo lado do curso, né, e do planejamento, e pensando e verificando tanto que isso é importante, porque isso daí é a base de todo o desenvolvimento, que eu cheguei, né, eu sou consultora, igual eu falei com vocês, só que a consultoria é um processo que é complexo, né? Então, assim, ele tem várias etapas. E o mais importante para o empreendedor digital é ele não ficar dependente de outras pessoas. É ele conseguir pensar e planejar. Então, para que ele possa conseguir pensar e planejar, é que eu cheguei à conclusão da oferta do meu curso online. Dave, você tem alguma pergunta? Não, né? Tem uma pergunta aqui do Jim Couto. Fala. Como posso entregar mais valor em um curso online do que um presencial? É claro, o aluno se sentir confortável em pagar mais caro do que um curso presencial. Olha, você tem várias formas de entregar mais valor no curso online. Inclusive porque você pode programar, né, um acompanhamento um pouco mais individualizado, você pode ofertar, né, um acompanhamento até mais próximo para esse aluno, porque dentro de uma sala de aula, mesmo que você vá esclarecer uma dúvida específica de um determinado aluno,
né? Eu já trabalhei não só em sala de cursinhos preparatórios para concurso, curso pré-vestibular, mas em turmas que tinham 50, 60, 100 alunos, além, e também turmas menores, sempre os outros alunos, eles ficam dando aquela olhada assim, meio atravessada, poxa, vai esclarecer a dúvida só dele, né? Eu estou aqui, não vai esclarecer para todo mundo, ou então você resolve no quadro esclarecer 2 ou 3 dúvidas, e como é que fica isso? A gente sabe que quando você faz os webinários ao vivo, quando você se propõe a fazer aula ao vivo, se o grupo é um pouco maior, nem sempre dá para você esclarecer todas as dúvidas. Isso é chato, eu pessoalmente eu acho que você acaba deixando um pouco a desejar. Mas você tem como fazer um acompanhamento mais próximo. Você pode oferecer para ele, né, uma hora, 2 horas, dependendo do que você acha que é importante para o seu curso, você pode oferecer para ele um bate-papo só vocês dois. Faz um Skype só com ele, né? Ou faz um WhatsApp, né, um Hangout, alguma coisa assim, grava, entrega para ele. Né? Desenvolve um projeto junto com ele, verifica, faz o feedback dele só, do trabalho dele, né? Proponha isso, né? Você vai crie dentro da sua área de membros, ou dentro do próprio, você pode até fazer, por exemplo, ter um contato separado, um WhatsApp separado com essa pessoa, né, já que você vai ter o grupo. Uma coisa interessante também, ao invés de você usar um grupo do WhatsApp, se você quer dar um caráter um pouco mais individualizado de atenção a cada um dos seus alunos, é usar a proposta da lista de transmissão, porque aí a mensagem vai chegar para cada um individualmente, em vez de você trabalhar só com o grupo. Isso te permite ver individualmente aquele que tem dúvida, porque o cara que tem dúvida, ele vai te responder. E aí você pode dar um atendimento um pouco mais personalizado. A grande sacada do curso à distância, dessa entrega de maior valor, ou de pegar, né, dar uma escalar esse valor, é você poder fazer uma personalização daquilo que você está ofertando. E para fazer essa personalização, você não precisa necessariamente oferecer uma mentoria, fazer um mastermind, fazer alguma coisa assim, tipo top, 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 entendeu? Você pode oferecer uma pérola, né? Você pode oferecer uma análise do trabalho que ele fez, uma análise personalizada, voltada para o contexto dele, especificamente para aquilo que ele está te entregando. Você pode dar uma aula particular, fazer uma sessão de esclarecimento de dúvidas, você pode fazer uma análise para ele dentro de um Skype, né, só vocês dois. Então, é possível, né, é possível. Isso daí só é mais importante, né, só vai agregar mais valor se o que você oferecer naquele primeiro, assim, no primeiro momento, né, realmente atender a expectativa dele. Eu vou te mostrar um exemplo, né? Eu estava falando com vocês que, né, eu estou ofertando o meu curso online. Na realidade, o meu curso online, ele se refere ao seu curso, né? Como você vai planejar e desenvolver esse curso. Só que como eu sei que o planejamento, ele precisa de ser, né, ele tem as partes gerais, ele tem mas ele tem um caráter de especificidade. Não tem como eu virar para uma turma inteira e falar assim, olha, beleza, todo mundo agora vai fazer, né, a videoaula, vai desenvolver os conteúdos, né, dessa maneira, utilizando a linguagem X, utilizando o gatilho ou o gancho Y, montando na estrutura Z, e que vai funcionar para todo mundo. Olha, eu estaria mentindo para vocês, porque não funciona. Não funciona. Você estaria fazendo um curso de prateleira. O curso de prateleira é aquele curso que eu nivelo pelo geral, jogo para todo mundo e azar. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, faz de novo, escolhe outro, entendeu? Então, assim, a ideia não é essa.
né? Se você quer entregar valor, você tem que personalizar. E para personalizar, você tem que fazer um atendimento individualizado. E aí as pessoas, sim, elas acabam pagando mais, porque elas sabem que vão ter você, né, oferecendo para ela um pouquinho a mais disso daí. Eu posso continuar, Dave? Posso, né? Pode seguir, pode seguir. Tá. Então, o que que acontece? A proposta do meu curso online é trabalhar com o planejamento, né? E o que que é esse planejamento? Quando você pensa em planejar um curso, eu penso em responder perguntas básicas, né? Então, o que que é que você vai oferecer? E nesse o que que é que você vai oferecer, você tem que pensar em qual que é o tema do seu curso, como que, tipo assim, esse tema, né, dentro desse tema, como você delimita esse tema, porque você não vai abrir demais, você tem que colocar, né, um ponto mais específico, você tem que fazer com que a coisa fique bem amarrada. Além de você responder o que, você tem que responder quem. Nossa, e esse quem, como ele é importante, nós acabamos de falar dele várias vezes. Se eu não conseguir definir exatamente não só qual é o meu nicho, mas quem é esse perfil, qual é o avatar, e dentro desse perfil, né, eu escolhi esse avatar para começar, eu corro o risco do meu curso não atender as expectativas, eu preciso saber por que que eu estou fazendo isso, o que que eu estou resolvendo ali, eu vou resolver uma dor? Eu vou trazer solução para um problema? Ou eu estou simplesmente atendendo a um grande desejo e um prazer para esses meus alunos? Eu tenho várias coisas que eu posso estar verificando aí dentro desse meu porquê. E aí vai aparecer também a justificativa desse curso. Além de eu atender esse porquê, eu tenho que estar definindo o quem. O quem, ó, desculpa, o como. Como que vai ser ofertado esse curso, né? E olha que nós estamos falando disso desde o início aqui do webinário, né? A questão do formato de conteúdo, a escolha de mídia, encadeamento de atividade, como que esses módulos eles podem se alternar ou se sequenciar, onde que eu pego o feedback, como que se esse curso vai ser autoinstrucional, sem intervenção da mediação, se vai ter mediação constante. Então, esse é o como. Mas eu tenho também o onde que ele vai ser ofertado. E, olha, a área de membros não é plataforma de educação à distância. Eu posso sim utilizar a minha área de membros e utilizar de recursos adicionais para que realmente eu faça com que a educação à distância ela aconteça, com que ela ganhe valor nisso. Mas não pensem que a área de membros é uma plataforma de ensino à distância, né? Uma das plataformas mais comuns é o Moodle. Vocês já ouviram falar do Moodle? Tá. Uma das plataformas mais comuns é o Moodle. Então, nessa plataforma, você tem um sistema completo de fóruns, de diferentes tipos de atividades, de feedbacks, de diferentes formas de ofertar conteúdo e de controlar o acesso a esse conteúdo. Você tem formas de tirar estatísticas, você tem formas de se comunicar com o aluno separado, junto, fazer escrita colaborativa, e sim, N recursos. Então, não confundam isso. A outra coisa é o quando vai ser ofertado. Né? E esse quando é se eu vou deixar em funil perpétuo, e aí eu tenho que criar estratégias para que o meu aluno ele não se perca, ou se eu vou ofertar turmas com datas marcadas. Outra coisa é o tempo que esse aluno vai ficar dentro do meu curso. Você já viu a síndrome do brasileiro de deixar tudo para o último dia? Na hora que ele fica sabendo que vai encerrar o acesso dele no curso, o aluno vai lá, corre e tenta fazer tudo de uma vez só. E aí... Olha, eu arrisco dizer que ele pode até conseguir o certificado, mas que não sei se ele vai conseguir ter a transformação que ele desejava, né? Ou se ele vai ficar com a sensação de que o dinheiro dele foi mal aplicado. Tudo bem, a culpa foi só dele, mas quanto maior o prazo você deixa, maior o risco que você corre do seu aluno não concluir o curso. A não ser que quando ele comprou, ele tinha um imediatismo muito grande de resolver aquele problema. Certo?
E aí, no planejamento, esse planejamento envolve, né, toda essa análise contextual, assim como o desenvolvimento do curso, assim como, né, toda a estrutura para a produção do curso e depois acompanhamento dele. Vamos só dar uma resgatada aí no que a gente falou, né, que de repente isso é importante para a gente poder estar fechando para todo mundo. O que você acha, Dave? Dave? Bom, então vamos dar uma resgatada aqui nos temas que a gente trabalhou hoje, né? O objetivo era trazer os 3 erros, né? Os 3 erros, as 3 causas da evasão dos cursos online, né? Por falta de planejamento, principalmente do pessoal do empreendedorismo digital, e o foco no empreendedor digital é porque ele não teve, né, especificamente, de repente, uma formação na área de design instrucional ou de educação à distância, né? Fazer curso de educação à distância não é fácil, né? Não é muito simples, porque não é simplesmente empacotar conteúdo e colocá-lo numa área de membros, né? Se fosse para fazer só empacotamento de conteúdo, estava tranquilo, qualquer um pode ir numa livraria, comprar um livro, tentar aplicar e com sorte vai dar certo, né? E se isso desse certo, não tinha tanta pessoa comprando vários cursos online, muitas vezes do mesmo assunto. E eu tenho certeza que isso você não quer, né? O objetivo é que o aluno ele compre o seu curso e fique satisfeito com ele. Então a primeira coisa é a primeira causa é não conectar-se com a expectativa do seu avatar. Isso acontece porque nós ficamos muito preocupados só com a dor do avatar. E essa dor, ela pode ser até assim o gatilho para você realizar a venda. Mas depois da venda realizada, você precisa de se conectar com a expectativa. O que esse aluno quer receber? O que na hora que ele leu o título do seu curso, o que ele leu, né, a ementa, o que você ia oferecer, o que isso despertou na cabeça dele? O que ele considerou como relevante estar recebendo naquele momento? Então, isso é importante, né? A partir do momento que você resolve essa expectativa, você garante que ele se automotive, porque ele vai ficar curioso para saber mais coisa. E essa mais coisa é o que ele precisa aprender, né? O que ele precisa em relação ao conteúdo que você escolheu, o conteúdo que você delimitou, que tem algumas coisas que ele tem que aprender para alcançar o objetivo de aprendizagem ou a meta que você colocou dentro do curso. A segunda causa, ela está relacionada a essa entrega de conteúdo apenas de forma sequencial, que eu comentei, é um erro você achar que um curso online é um livro que basta você colocar os capítulos ali, ou melhor, colocar as videoaulas ali, que isso vai resolver o problema do seu aluno. Não vai, não vai mesmo. Primeiro porque nem todo curso, quando é apresentado da forma sequencial, ele tem um bom aproveitamento. Segundo que a própria dinâmica da rede, ela exige que você tenha flexibilidade, que você possa apresentar o curso em diferentes formatos. Então, isso acontece. Além disso, o que vai acontecer? Tem a questão do deixar de lado o planejamento do curso. Bom, o planejamento ele interfere em todas as etapas. Então, com o planejamento, eu evito não estar atendendo a expectativa, eu evito, né, fazer uma entrega de conteúdo errado, eu garanto uma interação mais efetiva, eu garanto uma escolha de mídia mais acertada, eu garanto um encadeamento melhor dos meus conteúdos. Encadeamento não quer dizer simplesmente sequência, porque eu posso estar fazendo uma navegação hipertextual, onde ele vai percorrer esses módulos de acordo com a necessidade dele, aluno, mas eu garanto que ele consiga montar, né, um plano geral, né, de como que ele vai, o que ele vai estar ofertando, como que ele vai fazer a ponte entre a teoria e a prática. Sem ponte entre a teoria e a prática, sem trazer atividades que sejam significativas, sem escrever o conteúdo de uma forma que alcance esse
aluno, você acaba perdendo. E com certeza você perde para o Facebook, perde para o WhatsApp, perde para para algum filme que está passando online, para algum joguinho. Então, assim, você acaba perdendo para várias coisas. Observando, né, todos esses erros e acertos, a partir da experiência que eu já tenho de 15 anos dentro da educação online, a gente observou que várias coisas são importantes, né? E não é só esse planejamento. E algumas dessas coisas eu, inclusive, inseri dentro dos bônus que eu estou trazendo para vocês. Eu inseri alguns bônus que são importantes, como o relatório descritivo do seu plano de curso. Então, assim, você não só vai ter o plano, mas vai ter toda a descrição. Inseri também a questão das estratégias de produção de conteúdo para cursos online. Eu falo aqui que são estratégias porque o trabalho do desenvolvimento de conteúdo, ele é um trabalho complexo, e aqui eu estou trazendo elementos que pode resolver o seu problema agora, né? Que pode estar fazendo com que o material que você vai disponibilizar, seja nas suas aulas, seja um material impresso, seja até os conteúdos gratuitos que você veicula, que eles já venham num formato mais adequado dentro de uma proposta de curso online. E também, isso daí, assim, só esse bônus já vale praticamente todo o valor. Isso juntado com a consultoria individual para abordar especificamente o conteúdo do curso, não tem, né, de eu acompanhar o seu projeto ponto a ponto, realmente não tem preço. E a questão das estratégias do desenvolvimento de materiais multimídia, que é uma outra questão que também é levantada. Desenvolvimento de material multimídia, aí está inserida a questão do audiovisual, né, o vídeo, o podcast, o material impresso ou, né, digital aí no caso, a possibilidade de estar desenvolvendo telas interativas, aplicação de gamification, ou mesmo a utilização de games de uma forma mais direta, de transformar as trilhas em uma trajetória lúdica para o seu aluno. Então, isso tudo a gente pode estar discutindo ali. O primeiro webinário, ele vai acontecer... O primeiro webinário do curso, ele acontece na quarta-feira, certo? Então, nessa quarta-feira à noite, as pessoas que estão inscritas, elas vão receber elas vão receber o link, né, para poder estar participando do webinário. E aí a gente hoje, acho que não tendo mais dúvidas, eu vou encerrar o nosso webinário de hoje, né? Agradeço muito a presença de todos e aqueles que nos acompanharam até o final. Estou aberta a dúvidas, né? Vocês podem estar enviando o e-mail para o contato @alexandracaetano.com. Então, nós estamos finalizando essa transmissão. Boa noite.